Olha, eu já tinha largado mão desse negócio de ser influenciador digital. E por quê? Porque eu percebi que eu sou um influenciador analógico. E o meu lugar talvez seja na fisicidade das coisas. Mas nos últimos dias, diante daquele vídeo do por que eu devo estudar Aristóteles e que Aristóteles não serve para nada, minha gente, aí é cutucar um filósofo e a coisa ela se complica. Me lembrei das épocas em que estudava e dava aulas de filosofia de modo direto, filosofia pura. E os alunos sempre me perguntavam, professor, mas para que serve filosofia? E eu dizia sempre, para nada, ou para tudo. E ainda para você sair dessa pergunta. Quando uma criança, como é o caso do vídeo, fala um troço daquele, primeiro a culpa não é dela. A culpa é de uma conjuntura histórico-social que já coloca a ideia do pensar como uma coisa ruim. E, normalmente, esse pensar não gera riqueza como gera o fazer. E essa construção, ela não é nova. Ela não é nova. Os gregos concebiam a arte da reflexão como algo extremamente importante, mas hoje a gente sabe que o fazer é que, na verdade, vale. Até porque pensar dói. E dói muito. E quando uma criança fala um troço daquele, é pra gente também pensar sobre como nós estamos lidando com a questão. A título de curiosidade, eu vou elencar aqui algumas coisas que Aristóteles fez e que talvez a gente não saiba. Mas é graças a Aristóteles que nós temos programação binária. E se não fosse programação binária, se não fosse lógica, nós não estaríamos aqui com toda essa tecnologia e ele não poderia estar falando uma asneira dessa em público. Aristóteles foi aquele que pensou a ética. E se não fosse a ética, talvez a nossa convivência humana não tivesse sido tão possível como é nos dias de hoje. Ah, professor, não tá boa. Eu sei que não tá boa, mas poderia estar pior. Aristóteles é aquele que pensou a tripartição de poder, executivo, legislativo, judiciário, não com esses nomes evidente, mas olha que a ideia sustenta o processo democrático até hoje. Aristóteles é aquele que pensou nas regras do marketing, da poesia, do teatro, ethos, patos, logos. Aristóteles foi aquele que pensou também sobre a justiça, tratar os iguais como iguais, desiguais como desiguais, na medida de sua desigualdade. Aristóteles foi aquele que pensou em zoologia, foi aquele que pensou em astronomia, foi aquele que pensou na matemática, foi aquele que pensou na transformação da vida a partir da realidade social. Foi aquele que pensou em dar a você e a todos nós condições de sobreviver numa sociedade, porque pensa o modo dessa sociedade fazer política. E se não fosse a política de Aristóteles, talvez as coisas não seriam como elas são. Então, para que serve a filosofia? Para que serve Aristóteles? Para você aprender a pensar. Para você aprender a ter raciocínio crítico. Para você não ser um abestado que ouve qualquer coisa da internet e toma aquilo como verdade universal e absoluta. Para você ter criticidade. Para você ser alguém. E é por isso que muitas vezes nós vemos na nossa sociedade as pessoas completamente sem norte, sem referência, num vazio existencial. Por quê? Porque não sabem pensar. Porque não conseguem compreender o tempo que vivem. Porque não dispõem da dimensão transcendental. Porque não têm a complexidade do raciocínio. E, obviamente, se eu não tenho isso, eu aceito qualquer coisa. Qualquer coisa me supre, qualquer coisa me serve, inclusive o dinheiro e a prática meramente fabril ou mesmo manual, sem a necessidade da reflexão crítica. A filosofia serve para que a gente seja gente, para que a gente aprenda a ser humanos e transforme a nossa realidade, principalmente a partir da prática do pensamento. Numa época em que pensar é algo que não se faz mais, porque afinal de contas as IAs estão substituindo a capacidade dos humanos e a gente não está percebendo isso, estamos desaprendendo a pensar, obviamente nós vamos encontrar coisas absurdas como essas. Infelizmente, pode piorar.